Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite de salvação. Também, aleluia. Glória a Jesus. Para quem eu não dei Feliz Natal, não dei Feliz Ano Novo, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, né? Glória a Jesus. Que o seu ano seja um ano de bênção, de vitória, de graça. Aleluia. Daqui a pouco nós já vamos estar orando, mas antes de mais nada eu quero estar lendo o versículo 18 de Mateus, capítulo 16. Louvado seja o nome de Jesus, que nos diz aqui: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus. Nós temos um motivo pela qual nós vamos estar mencionando mais acima alguns versículos referente a esse assunto. Glórias a Deus. E você já pode ir pensando, vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo que Deus já nos tem feito, nos tem abençoado. Eu creio que tem te abençoado também. Louvado seja o nome do Senhor. E que as grandes riquezas dos céus venha sobre a vida dos nossos ouvintes, daqueles que estão nos ouvindo, aleluias, também aprendendo a palavra de Deus, e com certeza estará também pondo em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus pelo dia, pela saúde, pela vida que Deus nos deu, por tudo quanto Deus nos tem dado até agora, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos, meu Pai da glória, te dar graça, ser gratos a Ti, pela Tua misericórdia na qual o Senhor tem tido para com nossas vidas, ó Deus. Senhor meu Deus, eu quero estar lhe pedindo, aleluias, orientação do céu, para nós ministrarmos, meu Deus querido, a Tua palavra a todos quantos nos ouvem. Os nossos ouvintes, em seus lares, em suas casas. Meu Deus querido, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um. Meu Deus, eu quero estar lhe pedindo de maneira especial que o Senhor venha estar, aleluias, abençoando esta programação, aleluias, a TV, Deus Eterno TV, Senhor, abençoa, meu Deus querido, os canais da qual elas fazem a transmissão, meu Deus da glória, as programações, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor venha estar abençoando, que o teu povo, os teus servos, mesmo aqueles que ainda não são, que não são crentes como nós propriamente dizemos, Senhor meu Deus, que eles possam estar ouvindo e ser abençoados pela tua palavra, ou pela oração, pela leitura da palavra, pela pregação, meu Deus querido, pela ministração das outras programações, Senhor. Nós te pedimos, oramos e estamos certos da vitória, que o Senhor é um Deus zeloso, nos diz a tua palavra, que o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor tem ciúme do teu povo, aleluias, meu Pai, assim nós oramos e estamos certos da vitória, que o Senhor Deus vai cuidar, Senhor Deus, o Senhor vai zelar, aleluias, e vai estar abençoando o teu povo. Nós te pedimos, oramos e te agradecemos, certo da vitória, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Jesus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar mencionando, aleluias, no capítulo 16, que nos diz o título desse capítulo, o fermento dos fariseus. Isso que nós vamos estar mencionando trata-se do fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? Era aquele povo que fermentava a conversa. Eles fermentam, ao invés de acertar, eles pioram, e é uma situação terrível. Então os fariseus, Jesus estava repreendendo eles, falando a respeito deles, por causa do fermento. Jesus disse que por causa de um pouco fermento leveda toda a massa. Então
eu quero estar mencionando nesses 3 versículos aqui, depois o capítulo 20 de Apocalipse, também um versículo, 3 versículos, e também no capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, nós vamos estar mencionando sobre esses versículos, aleluias, e também dando a razão o porquê desta palavra, aleluias, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, no capítulo 16, capítulo 16 e versículo 16, está conversando com o apóstolo Pedro. E não somente com ele, tem outros ali que ele está dizendo. Jesus está perguntando: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E o apóstolo Pedro vai dar-lhe uma resposta no versículo 16, dizendo: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E o versículo 18 nós lemos, vou repeti-lo novamente, nos diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Teve uma pregação passada que eu mencionei rasamente, mencionei sobre esse versículo 18, que nem as portas do inferno vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Eu escuto, esses dias mesmo eu escutei, mas o que foi falado eu não digo que foi por maldade, mas foi assim, somente por causa do conhecimento raso a respeito disso, dizendo, que a igreja de Jesus Cristo, ela está assim bagunçada. Às vezes a gente escuta, é comum escutar isso esses dias, que a igreja de Jesus está bagunçada. E eu digo que não. Por quê? Porque Jesus instituiu a igreja, aqui conversando com Pedro, e dizendo também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus edificou a igreja ali, após ele ressuscitar, no Evangelho de Mateus, aleluia, ele está dizendo para Pedro: olha Pedro, tu és pedra, mas eu vou edificar a minha igreja, e nem as portas do inferno vai prevalecer contra ela. Então eu escuto muito dizer: a igreja de Jesus está bagunçada. E eu digo: a igreja de Jesus não. Eu digo: a igreja que os homens se apossou dela, ou desenvolveram uma igreja aí, que não é a igreja de Jesus Cristo, se apossaram dela e fizeram dela o que quiseram. A igreja é a igreja. Se é um templo, vamos dizer assim, se há um templo, se há uma casa, se há um estabelecimento em que as pessoas se reúnem lá dentro e evoca lá, seja lá o que ele quiser evocar, é uma igreja. Ela só não é a igreja de Jesus Cristo, mas é uma igreja. Assim como dizem que a igreja é seita. Aliás, que existe as seitas, Não tem igreja aí que são chamadas de seita. Por exemplo, chamam de seita o Adventismo, Testemunho de Jeová, Congregação Cristã no Brasil, dizem que são seita. Alguns até provam biblicamente que é seita. Bom, a igreja que eu congrego também é uma seita. Só que existe a seita herética, que é aquela que não é a igreja de Jesus Cristo, propriamente dito, porque ela é herética. Herética é aquela que não defende de verdade aquilo que Jesus nos ensina dentro dos evangelhos. E a igreja que não é herética.
Eu congrego numa igreja que não é herética, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. É aquilo que está na palavra de Deus. É aquilo que nós pregamos. E, no mínimo, procuramos viver. Porque ninguém é perfeito. Então, no mínimo, eu digo que no mínimo nós procuramos viver o que nos diz a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo que para Pedro que ele vai edificar a igreja. Jesus diz que vai dar as chaves da igreja para Pedro. E sobre ela, ele vai edificá-la. E nem as portas do inferno vai prevalecer. Não é contra Pedro, não. É contra a igreja. Contra a igreja que Jesus edificou. Jesus edificou a sua igreja na cruz. Ele confirmou ela na cruz. Deu início nela aos 30 anos, quando ele começou a pregar o evangelho da salvação, quando ele trouxe as boas novas de salvação. Então, ele fez sinais, prodígios, maravilhas, pregou, curou, ressuscitou quem estava morto, deu vida, foi à cruz, desceu à sepultura, ressuscitou ao terceiro dia, aleluias, e agora ele está falando com Pedro, dizendo para Pedro que ele vai edificar a igreja e que nem as portas do inferno vai prevalecer contra ela. E nós vemos o acontecimento que está nos dias de hoje. A igreja não é a igreja de Jesus Cristo. Eu posso provar biblicamente. Biblicamente, não é com versículos isolados, não é com palavra escolhida, não é nada disso daí não. É o que a Bíblia nos diz. E glória a Jesus. A igreja que está bagunçada, a igreja que estão dançando, que estão dando piruetas dentro, a igreja que estão brincando de Pentecoste, de revelação, de um monte de coisa que estão aí, de grupo de gesto, e essas coisas todas que não edifica nada, que não salva, não leva a salvação até a pessoa, vira-se um engano. Essa igreja não é a igreja que Jesus edificou quando ele estava conversando com Pedro. Vou repetir outra vez, aleluia, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer. Podem fazer, pode revelar endereço, pode revelar aí o CPF, pode revelar o que quiser dentro da igreja. Essas igrejas não é a igreja que Jesus edificou. A igreja que promoveu agora o trízimo não é a igreja que Jesus revelou. A igreja que estão aí, louvado seja Deus, fazendo propósitos com dinheiro, não é a igreja que Jesus revelou. Jesus não é a igreja que Jesus edificou, aleluias. A igreja que Jesus edificou, aleluia, vai fazer a vontade de Jesus Cristo, não é a vontade do homem. Eu não vou mudar a regra daquilo que já foi posto na palavra de Deus. De jeito nenhum. Então, quando Jesus está conversando com Simão Pedro, no caso aí, no versículo 16, a Bíblia aqui nos diz: e Simão, que é o Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que ele deu essa resposta? Porque Jesus tinha perguntado para eles: o que vocês dizem que é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? O que vocês dizem que é? O que é o Filho do Homem? O Pedro então vai responder: glória a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, com quem é que nós estamos tratando? É com Cristo, o Filho do Deus vivo. Com quem que Pedro estava tratando? Com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é com homem, não. Não é com comedor de feijão, não é com bebedor de suco, nem nada disso daí, não. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 17, Jesus vai dar uma resposta para Pedro. Aleluia. Ele disse: respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, aleluias, mas
meu Pai que está no céu. Jesus, ele tem um contato com Deus. E tudo que ele vai falar, ele vai pôr Deus na história. Mas não é o Deus de Baal, não é o Deus dos filisteus, não é o Deus dos amoreus, não é o Deus dos jebuseus, não é o Deus dos cananeus, dos cananitas, não é o Deus deles, não. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aleluia, o Deus de Moisés, o Deus que foi Deus de José no Egito, louvado seja Deus, o Deus dos profetas, o Deus de Davi, o Deus que no princípio foi Deus de Salomão, no final ele vai voltar a ser Deus de Salomão de novo, louvado seja Deus, vai ser Deus lá em Malaquias, vai ser o Deus de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, aleluia, este é o Deus que nós servimos, que Jesus notifica ele, aleluia, para que as pessoas venham entender que a igreja de Jesus não é a igreja que nós conhecemos hoje na atualidade, não é essa igreja aí. Eu não estou generalizando, dizendo que são todas as igrejas, não, senão eu me incluo nisso daí também, e louvado seja o nome do Senhor. Agora, Jesus está tendo um diálogo fiel e verdadeiro com Pedro. Jesus está pondo uma confiança extrema no apóstolo Pedro, para que ele creia de verdade, que ele está fundamentado naquilo que Cristo está falando, aleluia. Não é? Teve um pastor aí, do jeito que eu vou falar, muitos já vão saber de quem é, eu não vou citar o nome dele, não precisa, não há necessidade, que quando foi dito que ele sofreu um atentado na igreja, disse que passaram a faca no pescoço dele, e sujou a camisa dele de sangue, e ele leiloou essa camisa por causa do sangue dele, chegou não sei quantos milhões que custou o leilão dessa camisa, que foi leiloada. Quer dizer, ele mudou, ele tirou o poder do sangue de Jesus Cristo e transferiu para o sangue dele que sujou a camisa dele. Pensa bem, essa daí não é a igreja que Jesus instituiu. Eu vou dizer para você que igreja que é essa daí. Essa igreja, Jesus disse que é sinagoga de Satanás, onde Satanás se assenta. Eu vou ler na Bíblia para vocês verem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui em Apocalipse capítulo 2, louvado seja Deus. O Apocalipse capítulo de número 2, e versículo de número 9, que nos diz: eu sei as tuas obras. Jesus está dizendo para quem? Para um pastor. Deixa eu ler o versículo de número 8, para nós entendermos por que Jesus está dizendo isso. Eu sei as tuas obras. Olha o que Jesus vai dizer. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Tem gente que está dizendo que igreja não precisa, que Deus não fez a igreja, que Jesus não fez a igreja. Estão dizendo isso também. Mas Jesus mandou escrever, o João de Apocalipse, escrever para 7 igrejas da Ásia. Já existia igreja nesse período aí. Que foi, essas igrejas foram levantadas pelo apóstolo Paulo. Então ele está dizendo: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Jesus sabia que esse pastor aqui, aleluia, de Esmirna, passava tribulação, passava por tribulação, que o pastor passava por tribulação, talvez perseguição, e também ele diz, e pobreza. Então ele sabia que o pastor também era pobre, ele sabia disso dali, glória a Jesus, mas ele está dizendo, está entre parênteses aqui: mas tu és rico, aleluia, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, aleluia, e não o são, mas são sinagoga de Satanás. São o que então? Igreja de Satanás, pessoas que dizem ser e não é o que? Sinagoga de Satanás. Nós temos o hábito de dizer, as igrejas de um modo geral dizem isso, os membros dizem, a membresia dizem: eu sou o templo do Espírito Santo.
olha, nós temos que analisar, será que eu sou mesmo o templo do Espírito Santo? Porque Jesus está dizendo aqui, mas são sinagoga de Satanás. Eles dizem que são judeus. Jesus estava falando dos judeus. Eles falavam, eu sou judeu, mas não agia como judeu. O apóstolo Paulo vai repreender o apóstolo Pedro após a ascensão de Jesus, porque o Pedro já está misturado com o povo e agindo da mesma maneira, como se não fosse. Diz que é, mas age como se não fosse. Então Jesus está dizendo, dizem que são e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Igrejas que dizem ser igreja que está agindo de maneira como se fosse igreja, mas não é, é sinagoga de Satanás. É Jesus quem diz, quem está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 2, para a igreja de Esmirna, está conversando com o pastor, mandou João escrever, leva isso para lá, para ele saber, ele tem que saber, aleluia, que ele, eu conheço as obras e tribulação dele, eu sei que ele é pobre, no entanto, aleluia, ele é rico. Por quê? Por que será que Jesus está dizendo isso para esse pastor? Ele é pobre, mas ele é rico, sentido espiritual, certamente ele era cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus. Ele está dizendo desses judeus que não são, essas pessoas que dizem ser crente e não são, pastores que dizem, eu sou profeta, eu sou pastor, ou eu sou bispo, ou eu sou isso, sou aquilo outro, eles dizem que são, mas não são, são sinagoga de Satanás, é Jesus quem está dizendo. A igreja está agindo de uma maneira, está visível o ataque de Satanás dentro das igrejas. O ataque está muito forte e as pessoas estão deixando que isto aconteça como eles querem que aconteça. Essa é a pura verdade. Então, são sinagogas de Satanás. E Jesus está falando para ele, nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Quantos aí estão sendo tentados e acaba caindo na tentação? Vamos ver o capítulo 3 também, versículo de número 9, que nos diz, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Ele vai fazer para quem então? Aos da sinagoga de Satanás. Onde que é a sinagoga de Satanás? A igreja que ele está se referindo é a igreja. Quer ver o versículo de número 7? Com quem é que Jesus está falando? Também é com o pastor. E pastor de qual? Da 6ª carta, chamada Filadélfia. Vamos ver o que Jesus está dizendo para ele. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Olha o que ele vai dizer, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pôde fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha que pastor tremendo esse daí. Esse daí não é sinagoga de Satanás. A igreja que ele está não é sinagoga de Satanás. Mas veja o que diz aqui, ó. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Então tem igreja que é a sinagoga de Satanás e tem igreja que não é. Essa daqui, a 6ª carta, é de um pastor em que a igreja dele não era sinagoga de Satanás. Mas a outra que nós lemos ali já estava correndo risco. Glória a Jesus. Vamos aqui para o Apocalipse, capítulo 20. Glória a Jesus, versículo 1, versículo 2 e versículo número 3. Vamos ver o que está escrito aqui. Aqui está sendo falado de Satanás. Esse que dominou essas sinagogas, essas igrejas que dizem ser e não são. Eles dizem que são, mas eles não são. Pode ser uma igreja pequenininha, de 1 membro, de 2, de 10, de 20, de 1000. Se não estiver no padrão de Jesus Cristo, se não anda com Jesus Cristo, se não pratica a fé em Jesus Cristo, se não está cheia do Espírito Santo, que é o Espírito de profecia e de revelação, mas de Jesus Cristo, é sinagoga de Satanás. Se não tiver com essas características, é sinagoga de Satanás. E vai ser dito aqui no capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão,
a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aleluia. Vamos ver o que diz aqui o versículo 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso vai acontecer, o arrebatamento, para ter esse acontecimento, para Satanás estar preso. Então, o versículo 3 diz que Satanás foi lançado no abismo. Ele foi amarrado, mãos e pés, e foi lançado lá, para que não mais engane as nações. Quando encerrar o prazo dos 1000 anos, ele vai ser solto. Deixa-me dizer uma coisa. Isso daqui são coisas para depois do arrebatamento, esse capítulo 20. No entanto, eu quero deixar uma indagação. Será essas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, dança, música mundana, time de futebol, carnaval, pastores que estão caindo aí muito em adultério, pastores que vendem igreja, pastores que vendem igreja fechada, com os membros dentro. Que igreja que é essa? Será que Satanás, a eficácia dele está tão grande, a ponto de que nós temos que dizer assim, então, já está acontecendo o que está sendo falado no capítulo 20? Eu acredito que não, porque Jesus está dizendo para Pedro, aleluias, glória a Jesus, nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja. Pode acontecer, podem fazer o que quiser, a igreja vai ser perseguida. Nós lembramos do profeta Elias, quando ele falou para Deus, está falando com Deus, Senhor, dos teus profetas só sobrei eu, só restou eu. Eu sou muito zeloso pela tua palavra. Sou zeloso pela tua palavra. Olha, Senhor, os teus profetas se dobraram a Baal, beijaram a Baal. Senhor, e só eu restei. Só ficou eu. Deus vai dizer para Elias, não, Elias, tem 7.000 que ainda não se dobrou a Baal, não beijou a Baal. Ainda tinha 7.000. O que é que eu quero dizer para você? Essas igrejas que dizem que são e não são, elas não são igreja. Pastores que estão cometendo a atrocidade que estão cometendo, não é pastor. Eu não sei porque é que insiste em dizer, o tal pastor fez tal coisa. Meus irmãos e irmãs, igreja de Jesus Cristo, você que é a igreja de Jesus Cristo, você que é tabernáculo, você que é o templo do Espírito Santo, entenda uma coisa, esses aí não são pastores, eles dizem que são, Jesus diz que mas não são, eles não são o que eles dizem, isso daí é engano. É um engano, é o espírito de engano que chegou aí no mundo para seduzir, para enganar o povo. E não é só no Brasil, não é só no Brasil, não é só aqui em Minas Gerais, não é só no Triângulo Mineiro, não é só em São Paulo, e nem em qualquer outra cidade do país, e nem em qualquer outro estado. Isso dali é nas nações. A palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a nação que tem Deus, ela não é a sinagoga de Satanás. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Não é. Sinagoga de Satanás
são esses ali. Eu arriscaria dizer o nome de algum desses pastores, mas não me interessa. Não me interessa, para mim não me interessa o que o diabo fez com essas pessoas. Para mim me interessa é saber o que Deus ainda, Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai continuar fazendo com o povo dele, com o povo de Deus. Sabe quem é a igreja de Jesus Cristo? É aquele que é lavado, remido no sangue do Cordeiro, aleluia. É aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo, aqueles que passou pela água, aqueles que nasceram da água e do Espírito, como disse Jesus. Esses aí não são sinagoga de Satanás, mas sim esses que estão dizendo ser e não são. Eles enganam a eles mesmos. Sabe que uma pessoa conta uma mentira na profecia, ele passa a acreditar. É tão sério o assunto, o diabo já o enganou tanto, que ele passa a acreditar que ele está profetizando da parte de Deus, e não está. Ele passa a acreditar nisso. Ele passa a pensar, eu sou homem de Deus. Ele passa a pensar assim, eu sou profeta. Eu vou dizer uma coisa, tem um profeta aqui atrás no Antigo Testamento, aleluias, não fiz anotação disso, só para vir a nossa atenção. Satanás chega até Deus. Ele está passeando na terra, lá como diz lá em Jó. E aqui ele vai dizer novamente para Deus, eu vim, estava andando por aí. E ele estava lá no meio dos anjos. E Deus vai perguntar para ele, e você, Satanás, o que você vai fazer? Ele vai dizer, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Por quê? Porque um profeta ali tinha profetizado algo que era de Deus, e chegou o outro e feriu o profeta no rosto. Bateu no rosto do profeta. E disse para ele assim, por onde passou o Espírito de Deus? Por você que não passou por mim. E vai profetizar mentira. Por quê? Porque Deus deu lugar para que Satanás venha ser um espírito de mentira na boca desses falsos pastores, desses falsos profetas, desses falsos apóstolos, desses mentirosos. É gente mentiroso que está enganando aquele que é povo de Deus. Se nós pegarmos mais alguma carta aqui, não há mais tempo para isso, nós vamos ver que tem pastores aqui que está seduzindo a igreja, está enganando a igreja, agindo de maneira errada, porém, Jesus está dizendo para eles ali que tem membro que é fiel ali dentro. Esses membros fiéis, eles acabam comendo a comida estragada, é um alimento estragado que eles recebem. E por final, se eles não forem convencidos, ou não se deixar ser convencido pelo Espírito Santo, que ele está numa sinagoga de Satanás, eles vão comer essa comida estragada, e também vão querer dar para outros a mesma comida que ele comeu, que está estragada. Então, Jesus disse, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Contra a igreja de Jesus Cristo, a igreja que é a verdadeira. Jesus conhece onde ela está caminhando, o que ela está fazendo, o que ela está profetizando, o que ela está divulgando. Jesus conhece. Mas não pense você que Jesus não sabe quem é sinagoga de Satanás. É ele que sabe. Nós podemos ser até enganados, mas ele não. Amém? Louvado seja Deus. Que a palavra possa vir ao seu coração e te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Aleluia. Quero agradecer a você, querido ouvinte, os nossos ouvintes das programações aqui da Deus Eterno TV. Aleluias. Feito pelo nosso irmão obreiro Paulo, nossa irmã obreira Sandra, o obreiro Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. As programações todas que são feitas, que são transmitidas por essa TV, que Deus venha levar ao seu coração, a sua vida, e que você venha não fazer parte de sinagoga de Satanás. Vamos estar orando. Quero orar pela tua casa, pela tua vida,
pelo teu lar, tua família. Senhor Deus e Pai, nós queremos te dar graça, meu Deus, por essa programação, pelas nossas vidas, pelas vidas, meu Pai da glória, do programador da TV, nosso irmão Paulo, a família dele, o lar dele, a casa dele, Senhor. Meu Deus da glória, abençoa os nossos ouvintes, abençoa o lar deles, abençoa a casa, aqueles que são casados, meu Deus querido, as famílias de cada um deles. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sopra o teu Espírito Santo, meu Deus, em toda esta cidade, dentro dos lares, nas famílias, naqueles que estão nas ruas, nos mendigos, naqueles que bebem, que fumam, que jogam, que mentem, que roubam. Senhor meu Deus, aleluia, sopra o teu Espírito Santo e salva. Nós oramos, Pai querido, para salvação, para libertação, para cura da alma, meu Deus da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, continua falando conosco, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, meu Deus querido, visita toda esta cidade de Uberaba, visita, meu Deus, os 4 cantos desta cidade, ó Deus, e derrama do teu Espírito Santo sobre aqueles que te buscam, sobre aqueles que estão chorosos, chorando, sofrendo, angustiados, aqueles que estão desempregados, que estão caídos, que estão falhando. Deus, entra com a providência, Pai, é o que nós oramos, te pedimos, estamos certos da vitória, eu estou certo da vitória, que Tu és um Deus poderoso, santo, meu Deus querido, ouve dos altos céus, aonde o Senhor se assenta no seu trono, inclina os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha, estende as tuas mãos e opera, Senhor meu Deus, sobre a Tua igreja, é o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos, no nome da pessoa bendita do Teu Filho Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, que todos tenham uma semana de bênção, de vitória, para a glória do nome de Jesus, e uma boa noite de salvação a todos, em nome de Jesus.